Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tatiane, professora de História, né? Hoje nós iremos falar a respeito do processo de independência dos Estados Unidos, que é o primeiro processo de independência da América e que faz parte também do conjunto de revoluções burguesas que vão enterrar o antigo regime e a monarquia absolutista europeia. Então vamos pautar o que aí? Vamos pautar as falas. O processo de independência também é conhecido como a Revolução Americana. Nos Estados Unidos, principalmente, usa-se a expressão Revolução Americana, mas é bom tomarmos cuidado com a questão do nome, porque de repente, numa prova, é cobrado Revolução Americana, é cobrado que se trata da independência dos Estados Unidos. Essa expressão tem um sentido, tem uma origem? Sim, ela tem uma questão de ser chamada revolução, pelo fato de que se trata de um processo prolongado. Na realidade, nos Estados Unidos, entende-se que o movimento a revolução se inicia a partir do final da Guerra desses 7 anos, lá em 1763. Portanto, o início do processo seria os 13 anos anteriores à Declaração de Independência, propriamente dita. Então, a Declaração de Independência seria a culminância do longo processo de atrito entre os interesses dos colonos ingleses na América e a metrópole, que a cada dia se tornava mais cruel, mais invasiva, mais fiscalista na vida do colono, né? Então, assim, quem sempre sofre nas guerras e nas revoluções são o proletariado. Então, a gente fala da independência dos Estados Unidos, para isso é necessário dedicar uma aula específica para usar termos, tempo de falar, de ter uma roda conversa, para falar da Revolução Inglesa. Mas alguns aspectos merecem destaques. Não dá para a gente entender a independência dos Estados Unidos, não dá para entender como é que um país, como a colonização se inicia muito depois da colonização da América portuguesa e espanhola, e que esse país que começou tão atrasado entende de colonização, se a sua independência significativamente antes. Então, assim, para a gente entender por que é que os Estados Unidos atingiram essa maturidade precoce e essa capacidade de fazer independência precoce, nós temos que dar uma analisada no modelo, né? No modelo de colonização que foi praticado naquela região. É óbvio que quando a gente fala modelo, nós temos que ter um certo cuidado para não achar que foi aplicado um modelo previamente, né, elevado, e não é nada disso. A realidade é que quando os ingleses chegaram à América do Norte, ali não encontraram uma disponibilidade de um metal precioso ou um clima tropical que permitisse a prática de uma agricultura que interessasse ao comércio mercantilista. Então, a Inglaterra, outra atenção dá à sua colônia, né? Ela dá mais atenção a outras colônias da América do Norte. Essa postura inglesa fica conhecida como negligência salta, tá? Negligência saluta. A liberdade concedida pelos colonos americanos foi uma consolidação que fez um aspecto para eles que as 13 colônias inglesas não existia um impacto, não existiam fiscalizações, não existia um controle. Portanto, o sujeito de espírito autônomo, eles tentam lembrar também que nós vamos observar que dentro das 13 colônias, um surgimento de um modelo econômico muito diferente do norte.
em relação ao que se desenvolveu no sul. Enquanto o norte é mais voltado para oportunidades, desenvolve aquilo que nós chamamos de comércio triangular, o sul é mais evoçado a latifúndios, consumidor, plantation, então nunca houve um controle muito rígido. Os colonos tinham uma liberdade para agir. Eles tinham um modelo administrativo, uma self-govern, um autogoverno. E essa situação, portanto, facilita o surgimento de uma elite esclarecida e com um espírito autonomista. Deu para entender até aqui? Tá claro? Tá claro? Era o que essa situação confortável para os colonos sofreram uma alteração drástica com a chamada Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763, né? Que envolveu diversos países europeus. O que interessa para a América é o envolvimento da Inglaterra e França. A França controlava a região do Canadá e os colonos franceses invadem as colônias inglesas, o que faz a Inglaterra enviar tropas para suas colônias. Então foi uma das primeiras, então talvez seja a primeira vez que a Inglaterra foi obrigada a agir em defesa de seus colonos. Até aqui as relações entre a colônia era bem branda em relação à guerra. A Inglaterra vai intervir com mais rigor, ela vai ser obrigada a agir em defesa de seus colonos, né? E há uns que dizem que a Inglaterra redescobriu a América. Redescobriu por quê? Porque os ingleses que vieram lutar na defesa dos colonos, eles voltam para casa relatando uma terra desenvolvida, de um comércio externo, um comércio interno, um porte grande, cidades em expansão. Quer dizer, para a Inglaterra a notícia foi muito boa. De repente eu tenho uma colônia que eu não sabia direito que aquilo lá tá rendendo, tá crescendo. E a Inglaterra saiu da Guerra dos 7 Anos muito fragilizada. Apesar de vencer a guerra, apesar dela fazer parte do lado vitorioso, que ela toma o Canadá da França, a Inglaterra sai da terra quebrada, ela sai da guerra com os cofres esvaziados. Então ela decide descontar no colono. O empurrar para o colono um ônus, né? Um ônus dessa guerra, alegando que a Inglaterra já dizia, vinha em sua defesa quando você precisou de mim, agora nada mais justo do que você me auxiliar a reconstituir e me incluir. Então agora está na hora de você pagar pela ajuda que eu te dei. E essa postura adotada pela Inglaterra, digamos assim, de cobrar dos colonos pela sua participação na guerra, a Inglaterra usa isso como uma brecha para empurrar para os colonos uma política impactorial. Então a Inglaterra muda de postura. Então nós vamos observar que a Guerra dos 7 Anos é uma transição de um modelo baseado para um modelo do nosso sistema. Acaba ali um governo ditador e volta para a América um governo industrial. E na América Latina esse sistema também já estava se esgotando, colocado em xeque pelos colonos, né? Imaginem aqui, onde sempre os colonos foram acostumados a dizer que não aguenta mais. Imagine lá onde os colonos foram educados em princípios liberais. Como é que essa ideia será recebida? Isso não tem como terminar bem, né? Eles não vão aceitar serem escravizados e ter uma mão de obra baixa. Então, nós temos uma lista, né? Uma lista daquilo que será imposto pela Inglaterra aos colonos. É bom lembrar que a Inglaterra, nós temos, né, umas aulas anteriores faladas sobre a Inglaterra, que nós já havíamos passado do século 17, por revoluções burguesas, que havia estabelecido na Inglaterra uma monarquia parlamentar. Uma monarquia
onde o autoritarismo do rei, onde posturas despóticas foram banidas e estabeleceu-se um modelo liberal na economia. Então é interessante destacar como os colonos críticos vão entender essas intervenções da Inglaterra de uma maneira muito racional, dizendo que, olha, vocês não praticam isso nas suas casas e vêm empurrar isso para nós. Esse modelo não é usado para você, vai ser usado para mim. Então, houve ali uma mágoa para o colono. O colono será observado que existe 2 pesos e 2 medidas, que para a Inglaterra adotar medidas autoliberal e para os colonos, a partir de agora, serão notadas posturas intervencionistas, muito mais próxima da tradição mercantilista estudantil. Então, esses colonos mais bem informados, com uma mentalidade mais autônoma, eles não vão aceitar isso facilmente. Então, vamos às atitudes inglesas, né? A Inglaterra adotará uma série de tributações. Então, já que a Inglaterra quer ser ressarcida pelo apoio que ela deu na guerra, como é que eu vou tirar dinheiro do colono? Tributos, usando tributo. O primeiro deles é chamado Lei do Açúcar. Uma das coisas que incomodava a Inglaterra era o fato de haver um comércio externo entre colônias inglesas. Ela não controla, ela não participa. Os colonos do norte, das 13 colônias do norte, exportavam, levavam madeira e alimento para colônias inglesas, levavam açúcar do Rio, levavam rum para a África, trocavam por escravos, traziam escravos para ser revendidos no próprio sul dos Estados Unidos. Então a Inglaterra está usando um comércio aí que ela não ganha nada com isso, então ela quer acabar com isso. Então ela quer colocar a mão no bolso do colono e para isso será criado a Lei do Açúcar, onde todos os derivados, todo o comércio envolvendo derivados de cana-de-açúcar passará a ser duramente tratado. Inclusive, essa Lei do Açúcar foi aplicada na íntegra, não poderia sobreviver. Então, a Inglaterra está batendo pesado e atinge tanto as colônias do norte quanto as colônias do sul. Então, a Inglaterra vai acabar unindo os colonos, que são universos distintos. Eles vão se unir por quê? A tributação sobre as transações usadas pela cana-de-açúcar fere os interesses do norte e fere os interesses do sul, que compram escravos e vão pagar mais caro por isso. Então, elas conseguem desabaratar os nortistas e os suítas, né? Então, oferece tributos a ser cobrados pela circulação de livros, jornais, revistas, pela circulação de correspondências e que cobra também pela hostilização de documentos que sejam introduzidos na colônia. A partir de agora, um livro terá que receber um selo que vai ser vendido na Inglaterra e o preço desse selo será embutido no valor do livro, do jornal, que ali foi que o consumidor usa e ele será taxado, ele vai pagar muito. Então, ele está taxando o direito do colono ler, o direito do colono produzir documentos, enviar correspondência. Então, mais uma vez, a Inglaterra está agindo de má fé. E o que a Inglaterra está fazendo é abrindo a porteira, se engraçando com os bois. Naturalmente, vai acabar passando a boiada inteira. E, por fim, a Inglaterra lança os nossos altos tonsos, que são as cobranças de tributos alfandegários sobre os colonos. Então, vão ser uma série de produtos, a criação de tribunais para controlar os portos, onde as colônias fazem auditoria, tinta, vidro, papel. Há vários artigos que serão taxados pelos tais atos tontes, né? Então, a tributação é um pacote
pacote sobre o direito do colono importar determinados artigos. Só que com a implantação, a Inglaterra avançou um pouco, em excesso, né? E isso vai acabar levando a um atrito. Os colonos resolvem se manifestar, protestar contra as atitudes inglesas, alegando que não podem ser obrigados a obedecer a um parlamento no qual não estão sendo representados, que eles não têm direito de participação política, então os colonos vão se manifestar. E vão ao porto de Boston, que é o maior porto da colônia. Essa intervenção, que a início deveria ser uma manifestação pacífica, porém não foi pacífica, acaba gerando violência, que o que vai acontecer é que os colonos começam a falar com os operários ingleses, então tem um massacre de Boston, uma de um visor, um mar de sangue, onde foi um par dos padrões, onde não havia conflitos e começaram a haver um conflito. Então, pelo seu significado simbólico, agora a metrópole está matando o colono, está impedindo seus direitos, está fazendo uma anarquia absolutista dentro da ELA. Então, eles não vão aceitar o século XVII de volta. Após o massacre de Boston, a Inglaterra passará alguns anos sem criar tributos para os colonos. Fica meio assustada com as consequências, mas ela não vai resistir. Não vai resistir muito tempo. A Inglaterra lançará, depois de algum tempo de paz, vai lançar aqui em 1973 a chamada Lei do Chá. A Lei do Chá não é um tributo. O que a Inglaterra está fazendo com a Lei do Chá? Fazendo um monopólio, onde ela vai pegar uma empresa inglesa que está falindo. A Inglaterra quer pegar essa empresa e dar a ela o direito do monopólio a importar chá para os colonos. Vocês são ingleses, vocês gostam de beber chá, o chazinho assim que vocês tomam. Então, vocês querem tomar chá? Vocês vão poder tomar chá. Só que vocês só vão comprar o chá dessa Companhia das Índias. E ela vai vender o que quiser e cobrar o preço que quiser. Então, monopólios são tipos de modelos de colonização baseado em pactos de união. E os colonos ingleses não estão acostumados com isso, até porque eles viviam sobre práticas liberais, sobre uma estrutura liberal. A própria Inglaterra não tinha esse tipo de coisa. Então não serve para mim, mas eu empurro para você. Aí os colonos indignados com a Inglaterra resolvem se manifestar. E acontece então um episódio marcante, que é a festa do chá de Boston, que é quando os colonos disfarçados de índios, vestidos de índio, e invadem os navios da Companhia das Índias que estão chegando, trazendo chá, invadem os navios e jogam no mar. O que eles vão roubar o chá? O que esses caras estão fazendo? O que eles são saqueadores? Eles não vão roubar o chá? Eles estão dizendo assim: não me importo de pagar, mas eu não quero que você me obrigue o que eu vou comprar. Então eu não vou sair correndo com chá para casa, eu vou jogar no mar. Desse jeito eu não aceito. E ao tomar essa atitude, ao praticar a festa do chá de Boston, mostra, né, o Tea Party, né, lá nos Estados Unidos, que é absolutamente conservador, com inimigo do Barack Obama, estão destacando rebeldia contra um governo autoritário. Então a gente sabe mais a história deles do que eles, né? O que acontece, então, é que a resposta é uma resposta dura. A Inglaterra fecha o porto de Boston e baixa um conjunto de regras intoleráveis. Ela decreta o fechamento do porto, além de uma série de novas medidas. Mas enquanto os colonos não pagarem pelo valor do chá que foi jogado no mar, a Inglaterra não permite a volta do funcionalismo. Então, não tem como funcionar sem um porto mais importante. Então, é um duro golpe.
é um golpe totalmente autoritário sobre as empresas econômicas coloniais. Então, os colonos vão reagir se reunindo. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde eles vão decidir o que fazer quanto a essa situação de autoritarismo, né, com eles. Então, eles enviam ao rei da Inglaterra, eles enviam o documento Nós, fiéis súditos, né, do rei. Estão dando uma puxadinha de saco no rei para agradar. Nós queremos continuar súditos da Inglaterra, mas nós queremos nossa liberdade de volta. Então, a Inglaterra reage da pior maneira possível. Mobiliza o exército, a Inglaterra vai reagir batendo em todo mundo. Então, os colonos optam por se reunir pela segunda vez, o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde no famoso 4 de julho, colonos liberados por figura como George Washington, Thomas Jefferson, vamos homenageá-lo, Benjamin Franklin, que além de tudo ainda era cientista, né? Então os caras eram muito bons. Então eles se reúnem e decidem que não há mais como se relacionar com a Inglaterra. Não há mais como manter esse relacionamento. Eles não vão discutir relacionamento. Não vão ficar igual que nem adolescente discutindo. Vão romper com a Inglaterra. E vão declarar a independência. Esse documento, que é uma declaração da independência, é um documento que expressa claramente, né, o iluminismo e o liberalismo. Então, aqui estão expressa uma carta aberta ao mundo, onde despertam rigorosamente seus objetivos: liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, não intervenção na economia, não mexer na sua propriedade privada, tá tudo ali. Agora, declarar a independência é uma coisa, segurar a barra contra as tropas inglesas é outra. Então, vai ter uma guerra, né? Os colonos formam uma milícia para enfrentar a guerra contra a Inglaterra, vão apanhar igual criança entrando em briga. Então, a Inglaterra já contrata. O que garantiu essa virada na guerra? É porque a Inglaterra tem muitos inimigos. E vários inimigos europeus vão apoiar a Inglaterra, vão apoiar contra a Inglaterra. Mais países apoiaram. Quem mais apoiou foi a França, chegando inclusive a enviar um exército para as colônias, e comandado pelo famoso Fayette, né? E isso é nome de rua hoje, tanto na independência dos Estados Unidos quanto na Revolução Francesa. Graças a esse apoio de Napoleão, os colonos irá derrotar a Inglaterra em 1871. E aí, então, o George Washington será o primeiro presidente da República, 1781, vitória total dos colonos. A Constituição dos Estados Unidos só vai ficar pronta em 1787. É bom ser pautada porque a Constituição dos Estados Unidos, ela tem como característica ser o primeiro lugar. Ela só tem 6 itens. Elas tinham 6 capítulos na sua configuração original. Por que a configuração dos Estados Unidos era tão resumida? Hoje já se tem bastante emendas, mas era bem resumida. Essa Constituição garantia aos estados que se formaram, aqueles 13 primeiros estados, uma grande autonomia. Por isso que a gente estranha que até hoje os Estados Unidos precisam ter leis estaduais, que o Brasil não tem. Porque o Brasil é uma república federativa, mas é só no nome. O nome dos Estados Unidos da América já repete uma ideia federalista. Não é um país como uma monarquia centralizadora, e sim uma configuração de Estado sendo autônomo. Um presidente para controlar a política externa e os seus governadores controlando somente a parte externa. Então, a Constituição garantia essa autonomia. Então, só assim que 2 universos tão distintos como o Norte, que é escravista, conseguem viver junto. É um relacionamento aberto.
você não mexe comigo e eu não te olho. Eles se casam, mas não têm suas vidas particulares. Uma analogia com casamento, é um relacionamento aberto. Entre o norte e o sul, só assim que eles consigam viver junto. Só assim para você ter uma parte do país que investe em industrialização e uma parte do país que se prefere agrária e escravista. Pois bem, essa situação não tem como evoluir bem. A verdade é o seguinte, as divergências entre o norte e o sul, elas vão acabar terminando em um confronto armado. Mas isso já é assunto para nossa próxima aula, né? Que vai estar marcada e que já está combinada, que é a nossa aula de guerras. E ela será depois das provas, infelizmente depois das provas, porque não consegue se ir avante na apostila 4, devido à quantia de provas implantadas para o segundo ano nessa data. Então, assim, essa revolução, essa libertação da América, ela é muito importante em provas, não só em provas como em vestibulares. Ela é um conteúdo bem avançado que cai em todos os Enems desde 2001. 2021 cai todas as vezes essa questão no Enem. Eu vi 2021, 2022, 2023 e no Enem 2024. Então, eu acredito que ela será repetida no Enem de 2025. Então, por isso eu dei essa pautada nela, né? Porque o Saresp, o Provão Paulista, eles sempre jogam algumas questões que vão estar dentro do Enem. Não são todas essas questões, porque o Enem, ele é federal, né? E o currículo, ele é paulista. Então, não são todas as questões do currículo paulista que vai estar no Enem. Porém, tem algumas questões do currículo paulista que vai estar no Enem. Porque cada estado tem direito ao seu currículo estudantil. Então, cabe a cada estado a sua participação. Eu estudo numa escola particular e eles estudam numa escola pública. O Enem para as pessoas da escola particular vai sair bem mais fácil do que o Enem para as pessoas da escola pública. Não exatamente. A escola particular e a escola pública têm como sua obrigatoriedade seguir o currículo paulista. E esse currículo tem que ser bem avançado, ele tem que ser bem acompanhado. Então, ele é feito, ele é aprovado pelo MEC, ele é aprovado por um conselho e ele vem com o nome do governador do estado. Então, nós seguimos o currículo do governador, do senhor Tarcísio Freitas e do nosso ministro da Educação, Renato Feder. Então, isso é feito um consenso, não é assim um conselho, né? É feito toda uma avaliação nesse material para ser implantado dentro do estado de São Paulo, independente de ser uma rede pública ou uma rede privada, ok? Então, a revolução da ELA, né, ou a libertação dos Estados Unidos, ela está nos dois conteúdos, tá bom? E também se encontra nos conteúdos das escolas federais e das ETECs, que são escolas estaduais. E aqui nós terminamos a nossa aula. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Espero ter ajudado com alguma coisa. Qualquer dúvida é só falar. Bom, eu não mostrei o rosto porque eu estou em casa e eu preservei o meu direito de ser feia, porque eu tenho o direito de ser feia, gente. Eu tenho o direito de ser feia, de andar de pijama, com a blusa de vereador aqui em casa. Então, eu não mostrei o rosto por isso, tá bom? Um beijo para todos vocês, uma ótima prova. Desejo que vocês vá muito bem nessas provas, se dediquem muito. Não se esqueçam, visem a sua vida daqui a anos, como que ela vai estar. E que a educação é a chave para todas e a quebra de todas as barreiras. Ela abre todas as portas e quebra todas as barreiras. Um beijo, que a paz esteja com vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau!